Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química Orgânica 2 e hoje a gente vai arrematar o assunto das reações de substituição nucleofílica. A gente já viu as reações SN2, a gente já viu a SN1 e hoje a gente vai arrematar o finzinho que sobrou das reações SN1 e vamos ver aspectos que envolvem tanto SN1 quanto SN2. Então, vamos lá. Para encerrar as reações SN1 que ficou faltando na aula passada, hoje nós vamos falar da estereoquímica dessas reações, as reações de substituição nucleofílica unimoleculares, tá? Mas antes vamos relembrar rapidinho o mecanismo das duas reações, tanto SN1 como SN2, começando pelas SN2. Reação de substituição nucleofílica bimolecular. Esse 2 de bimolecular se refere à cinética da reação, é uma reação de segunda ordem, ou seja, tanto a concentração do substrato, no caso o S2-bromobutano, quanto a concentração do nucleófilo influem na velocidade da reação, tá certo? Como é que se processa as reações SN2? Nós vamos ter um carbono com uma carga parcial positiva no nosso carbono devido à ligação com um halogênio que é mais eletronegativo. Então, o que acontece? Nós teremos a migração do par de elétrons da ligação vindo para o bromo, para o halogênio, que é o grupo de saída, ao mesmo tempo que nós temos um ataque nucleofílico do nucleófilo aqui no carbono positivo. Então, nós formamos um intermediário que é característico pela quebra da ligação com o grupo de saída, ao mesmo tempo em que se forma a ligação com o nucleófilo. Tá joia? Então, nós temos a quebra de uma ligação, ao mesmo tempo que uma nova ligação se forma e, consequentemente, nós temos o nosso produto. Lembrando que, nesse intermediário, o carbono passa a ser um carbono sp3 para ser um carbono sp2, e com isso nós temos a inversão da estereoquímica, é aquela história que eu já falei várias vezes. Imagine um guarda-chuva que num dia de muito vento ele vai se inverter, ele vai virar ao contrário. É isso que acontece com o produto da nossa molécula. Então, se o nosso substrato tinha um carbono S, no nosso produto nós teremos um carbono R. O produto dessa reação vai ser o R2-butanol, tá certo? Vamos relembrar o mecanismo da reação SN1, substituição nucleofílica unimolecular. Esse 1 de unimolecular se refere à cinética da reação. A ordem dessa reação é de ordem 1. Portanto, só tem influência na velocidade da reação a concentração do substrato. A concentração do nucleófilo não influi na velocidade desse tipo de reação. Usando aqui também o mesmo nucleófilo do exemplo anterior, o S2-bromobutano. Como é que se processa uma reação SN1? Nós temos um carbono ligado a um grupo mais eletronegativo, no caso um halogênio aqui, o bromo, o qual vai pegar o par de elétrons da ligação entre o bromo e o carbono. Então, numa reação SN1, nós teremos o que a gente chama de cisão heterolítica. O que é uma cisão heterolítica? É uma quebra da ligação, na qual o par de elétrons vai ser pego pelo bromo, pelo halogênio, pelo grupo de saída. Se fosse uma cisão homolítica, cada um dos átomos envolvidos na ligação ficaria com um dos elétrons. Numa cisão heterolítica, um dos átomos vai pegar o par de elétrons da ligação para si. Nesse caso, é o grupo de saída, é o bromo, que vai formar brometo. Essa reação ocorrendo em água, tá? Então, o que acontece? O que é o mais característico de uma reação SN1? A formação do carbocátion como intermediário, tá? Então, nós temos a quebra da ligação entre carbono e o grupo de saída, a formação do carbocátion, e então nós temos o ataque nucleofílico do meu nucleófilo. No caso das reações de substituição SN1, muitas vezes nós teremos o que a gente chama de solvólise, no qual o próprio solvente vai atuar como nucleófilo, certo? Nesse caso, como a reação está se processando em água, a água pode ser o nucleófilo, pode fazer o ataque nucleofílico. E o que acontece, gente? Nós temos que
No carbono do carbocátion é um carbono de hibridização sp2. Então, essa molécula aqui é uma molécula planar. Acontece que nós podemos ter o ataque nucleofílico do solvente, da água, tanto pela frente como por trás do carbono. Isso faz com que nós tenhamos dois possíveis produtos para a reação, tá? Nós podemos ter tanto o isômero R como o isômero S. Então, nas reações SN1, nós temos o que nós chamamos de racemização, uma mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? É uma mistura que contém os dois enantiômeros para uma molécula. Então, nesse caso aqui, nós temos uma mistura de R2-butanol e uma mistura de S2-butanol. Então, a gente diz que uma reação SN1 ela não é estereosseletiva. Por quê? Porque o carbocátion ele permite o ataque de ambos os lados, tá? Isso faz com que a gente possa ter os dois enantiômeros sendo formados. Então, o produto de uma reação SN1 é o que a gente chama de uma mistura racêmica, na qual nós temos uma mistura do par de enantiômeros, tá joia? Normalmente, numa reação SN1, nós vamos produzir de 50% a 70% do produto sendo a molécula invertida, tá? Então, se a configuração do substrato é S, normalmente vamos ter um pouquinho mais do R, do meu produto R. Por que isso, gente? Por que nós temos uma pequena predominância do produto invertido em relação ao substrato? Porque quando nós temos a saída do grupo abandonador, o que acontece? Nós temos que a ligação vai se romper entre o carbono e o grupo abandonador, e nós temos o que nós chamamos de par iônico íntimo. O que acontece? Já se rompeu a ligação, nós temos o grupo abandonador com o par de elétrons e o carbono com carga positiva, mas eles ainda estão muito pertinhos, é o que a gente chama de par iônico íntimo. Devagarzinho, o que vai acontecer? O meu grupo abandonador ele vai começar a ser solvatado pelo solvente, então nós vamos ter o solvente separando de fato os íons, e então nós teremos uma distância suficientemente grande para que o nucleófilo possa atacar na mesma posição de onde saiu o meu grupo de partida. Mas por que nós formamos então um pouquinho a mais do nosso produto invertido? Ora bolas, porque enquanto nós temos o par iônico íntimo, ou seja, já separou o meu grupo de saída do meu substrato, que agora é um carbocátion, tá? Mas o que acontece? O meu grupo de saída ele continua aqui pertinho, formando um par íntimo, ou seja, ele não permite a chegada do nucleófilo, a chegada do solvente. Enquanto que pelo outro lado, ou seja, invertendo a estereoquímica, é possível porque eu não tenho impedimento, tá? Enquanto o meu grupo de saída, o meu grupo abandonador, não estiver totalmente solvatado pelo solvente, totalmente distante do carbocátion, ele está ali impedindo a entrada do nucleófilo, que vai ser responsável pela formação do produto com a mesma estereoquímica do substrato, tá? Enquanto ele já se separou um pouquinho, pelo outro lado, eu já posso ter o ataque do nucleófilo. Então, por esse motivo, nós podemos formar um pouco a mais de produto invertido em relação ao substrato. E quando nós temos uma reação que forma 50% do isômero R e 50% do isômero S, a gente chama de racemização total. Beleza? Então, um resumão aqui das principais características das reações SN2 e SN1. A cinética das reações. Na reação SN2, a gente tem uma cinética de segunda ordem, porque a reação, a velocidade da reação ela é afetada tanto pela concentração do substrato quanto pela concentração do nucleófilo, tá? Enquanto que na reação SN1, a reação é de primeira ordem, ela é afetada unicamente pela concentração do substrato, tá joia? Isso não se refere à quantidade de etapas envolvidas na reação. A segunda ordem, SN2, ocorre em uma única etapa, tá?
que é justamente a chegada do nucleófilo ao mesmo tempo em que o grupo de saída sai, enquanto que na reação SN1 nós temos o carbocátion e nós temos intermediários e outras etapas. No slide, relembrando o mecanismo da reação, eu passei batido, mas o que acontece? Nós temos a entrada, naquele exemplo, da água como nucleófilo, a água vai entrar no nucleófilo e isso vai fazer com que o oxigênio da água fique com carga positiva. Então, a gente tem uma outra etapa, que é a etapa de desprotonação do nucleófilo. Tá joia? Então, a reação SN1 normalmente ocorre em mais etapas, tá? Mas a cinética é de primeira ordem. A estereoquímica dessas reações. Na SN2, nós temos sempre a inversão da molécula. Na SN1, nós temos um produto racemizado. Nós temos uma mistura de enantiômeros, porque o ataque no nucleófilo pode ocorrer dos dois lados do carbocátion. Rearranjo. Nós não temos rearranjo nas reações SN2. Já nas reações de SN1, nós podemos ter rearranjo de carbocátions. Lembra? Se um carbocátion pudesse reorganizar, se rearranjar para atingir uma forma mais estável, ele vai se rearranjar e nós podemos ter um produto que é produto de um rearranjo de um carbocátion. Tá? Qual é a reatividade, a ordem de reatividade para essas reações? Para as reações SN2, os aletos de metila são os mais reativos, seguidos por aletos primários, por aletos secundários e, por fim, por aletos terciários. Lembrando que isso é uma questão de impedimento estérico. O carbono na metila é o carbono mais desimpedido, aquele que não impõe nenhum impedimento para a chegada do nucleófilo. Os hidrogênios ali na metila não são grupos volumosos, portanto, eles não impedem a chegada, o ataque do nucleófilo. Tá? Já a reatividade para a reação SN1 é exatamente o contrário. Considerando os aletos de alquila, os mais reativos são os aletos terciários, depois os secundários, depois os primários e, por fim, o aleto de metila. Por que isso? Porque nós temos na reação SN1 a formação de carbocátions, e carbocátions terciários são mais estáveis que carbocátions secundários, que são mais estáveis que carbocátions primários, que são mais estáveis que o carbocátion metila. Isso porque nós temos o que a gente chama de hiperconjugação. Os carbonos vizinhos, eles injetam densidade eletrônica no carbono positivo, que faz com que haja uma deslocalização da carga positiva, estabilizando o carbocátion. Beleza? Considerando a síntese orgânica, qual dos dois mecanismos é mais relevante? Obviamente que as reações SN2, porque nós temos um controle muito maior do que vai ser formado. A gente sabe qual vai ser o produto da nossa reação. O produto da nossa reação vai ser uma molécula invertida em relação ao substrato. Enquanto que na reação SN1, a gente pode ter mistura racêmica e a gente ainda pode ter produtos diferentes originados a partir de rearranjos de carbocátion. Então, se a gente está fazendo uma síntese orgânica na qual a gente quer fazer uma molécula específica, é muito importante a gente ter controle sobre essa reação para que forme o produto que a gente quer. Se a gente estiver passando por um mecanismo no qual a gente pode formar diferentes moléculas, esse mecanismo não vai ser útil para a gente, porque a gente vai precisar de etapas de purificação para chegar no produto que a gente quer. Então, é muito mais cômodo, é muito mais conveniente usar um mecanismo de reação sobre o qual a gente tem um controle maior. Por esse motivo, as reações SN2 são mais úteis em síntese orgânica, porque a gente tem um controle maior sobre aquilo que vai ser formado. Já que nós falamos em síntese orgânica lá atrás, a gente pode entrar numa área cinzenta, que são as moléculas que podem reagir pelos dois mecanismos ao mesmo tempo, tanto por SN2 quanto por SN1. Então, considerando os aletos de alquila, vamos ver quais podem sofrer que tipo de reação, começando pelos aletos de metila e aletos de alquila primário. Essas moléculas aqui reagem somente via SN2, tá? Porque eles não formam carbocátions estáveis e o carbono positivo dessas moléculas é
bastante desimpedido para sofrer o ataque do nucleófilo, tá? Então, aletos de metila e aletos de alquila primário reagem somente via SN2. Os aletos vinílico e aletos de arila, esses caras aqui, eles não reagem nem via SN1, nem via SN2. Por quê? Pensando no mecanismo via SN2. No mecanismo via SN2, nós temos o ataque do nucleófilo ocorrendo num ângulo de 180 graus do meu grupo abandonador. Se a gente chegar nesse carbono por trás aqui, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma dupla ligação. Se vocês relembrarem da aula passada, onde a gente mostrou os orbitais, as duplas ligações e tudo mais, uma dupla ligação é uma região no espaço da molécula que é rica de elétrons, tá? E o que é um nucleófilo, gente? O nucleófilo é uma espécie que tem um par de elétrons para ser compartilhado. Elétron repele elétron. Então, o nucleófilo ele não vai conseguir chegar nesse carbono, porque esse carbono está numa região que é rica em elétrons. Tá? Então, esse carbono não vai conseguir ser atacado pelo nucleófilo. Nem num aleto de vinila, nem num aleto de arila. Tá? O anel aqui aromático ele vai impedir a chegada de qualquer espécie nucleofílica em um desses carbonos. Beleza? E por que eles não reagem por SN1 também? Por que a gente não pode ter a saída do grupo abandonador e depois o ataque do nucleófilo? Porque esse carbono aqui que está ligado ao halogênio, tanto no arila como no grupo vinila, é um carbono em hibridização sp2. Um carbono sp2 é um carbono bem mais eletronegativo que um carbono sp3, ou seja, a diferença de eletronegatividade entre o meu halogênio e o meu carbono não é tão grande assim para que consiga romper essa ligação facilmente. Eu preciso fornecer uma energia muito maior para romper uma ligação entre um halogênio e um carbono sp2 do que um halogênio e um carbono sp3, tá? Então eu não consigo tirar esse halogênio dessas moléculas, então essas moléculas não reagem nem por SN1, nem por SN2, porque o meu nucleófilo não consegue atacar o carbono, beleza? Próximo grupinho de moléculas são os aletos de alquila secundário. Os aletos de alquila secundário, esses podem reagir tanto SN1 quanto SN2, tá? Eu formo aqui, se eu for reagir via SN2, por mais que eu tenha dois substituintes no carbono, eu ainda posso ter uma chegada do meu nucleófilo nesse carbono positivo, tá? Não é fácil, mas acontece. Via SN1, eu tenho um carbocátion secundário. Não é o tipo mais estável de carbocátion, mas acontece. Então, aletos de alquila secundários podem reagir tanto via SN1 quanto via SN2. Aletos benzílicos primários e secundários. Vamos ver quem são esses caras. Os aletos benzílicos primários, nós temos um anel aromático, um carbono, ligado a um halogênio, tá? No aleto de benzila secundária, a mesma coisa, só que nós temos um outro substituinte nesse tipo de molécula. Essas moléculas elas podem reagir tanto via SN1 quanto via SN2. Via SN2, o que acontece? Eu tenho um ataque do nucleófilo no carbono positivo, esse carbono não é um carbono sp2, é um carbono sp3, que faz 4 ligações, então tudo bem, eu posso ter um ataque aqui, especialmente num aleto de benzila primário, que é o mais desimpedido, mas esse ataque nucleofílico do meu nucleófilo também pode ocorrer num aleto de benzila secundário. Então, reação SN2, beleza. Reação SN1, maravilha, o que acontece? Esse meu anel benzênico aqui, ele vai propiciar uma ressonância maravilhosa para a estabilização do carbocátion. O que acontece? Nós temos a saída do meu halogênio na forma de um aleto, que vai formar um carbocátion. A cisão aqui é heterolítica. O halogênio pega o par de elétrons para si, deixando o carbono com carga positiva. E o que acontece? Nós temos a famosa ressonância, que vai ser responsável pela deslocalização da carga. Então, o que acontece? Nós temos essa dupla ligação que pode vir para o carbono, que está
positivo. Com isso, nós formamos uma dupla ligação e a carga positiva passa para cá. Nós temos essa dupla ligação que pode migrar para o carbono positivo, jogando a carga aqui para baixo. Lembrando que para efeitos didáticos eu posso pensar que o par de elétrons está pulando e que a carga também está pulando, mas na prática nós temos uma deslocalização de todas essas espécies. Os elétrons eles estão migrando pela molécula ao mesmo tempo, o que faz com que a carga ela esteja deslocalizada sobre todo o carbocátion. Tá? Se a carga está deslocalizada, o meu carbocátion é mais estável. Uma carga concentrada em um único ponto não é uma espécie estável, beleza? Então nós teremos uma ressonância entre essas três espécies aqui, essas três formas, o que vai fazer do meu carbocátion uma espécie bastante estável. No caso dos aletos de benzila, reagindo via SN1, tá joia? E o mesmo ocorre para os aletos alílicos primários e secundários. O que acontece nesse caso? Nós teremos no meu aleto de alila primário ou um aleto de alila secundário, nós temos novamente uma dupla ligação nessa molécula que pode estabilizar o carbocátion dessas espécies se elas reagirem via SN1. Então, na reação via SN1, nós temos a cisão heterolítica entre o carbono e o halogênio. Isso vai formar uma espécie carregada positivamente aqui nesse carbono, mas nós temos uma dupla que pode passar para cá, uma dupla ligação, uma região rica em elétrons, que pode compartilhar o par de elétrons com o carbono que está deficiente em elétrons. Com isso, nós teremos a deslocalização da carga positiva através da ressonância. Dessa forma, os aletos de alila, os aletos alílicos, eles são estáveis reagindo via SN1, porque formam carbocátions estáveis. E a gente também pode ter os aletos alílicos reagindo via SN2. Se a gente olhar para o carbono ligado diretamente ao grupo abandonador, esse carbono ele permite o ataque do nucleófilo, ele não é um carbono muito impedido. Obviamente que no aleto de alila primário, que ele é menos impedido, a chegada, o ataque do nucleófilo vai ser mais fácil, beleza? Se a gente for para os aletos de alquila terciários, esses caras aqui, esses aqui só reagem via SN1. Por quê? Porque o meu carbono ele está completamente impedido. Ele sofre um impedimento estérico dos meus substituintes aqui do carbono. O nucleófilo não consegue chegar no carbono porque esses substituintes eles exercem um impedimento estérico, tá? São os seguranças janjolão ali em volta do carbono que não permitem a chegada do nucleófilo. A gente viu isso daí em SN2, a gente viu em SN1, tá tranquilo. Esses caras aqui, se reagirem via SN1, formam carbocátions terciários, que são super estáveis, belezinha, reage via SN1 numa boa. E o mesmo ocorre para os aletos benzílicos terciários e os aletos de alila terciários também. Então, meus aletos de benzila terciários, nós não podemos ter uma reação via SN2 porque o carbono é muito impedido, o meu nucleófilo não consegue atacar. Por outro lado, eles podem reagir via SN1 numa boa, onde eu tenho a quebra heterolítica dessa ligação e a formação de um carbocátion. Aqui, nesse caso, além de ser terciário, ele vai ser estabilizado por ressonância. O mesmo para os aletos de alila terciário, tá? Eu não consigo ter um ataque do nucleófilo aqui, porque o carbono é muito impedido. Por outro lado, se ele reagir via SN1, forma-se aqui um carbocátion terciário, que, além de tudo, pode ser estabilizado por ressonância. Beleza? Não falamos nenhuma novidade aqui, mas a gente fez um apanhadão geral dos aletos de alquila e como eles podem reagir, se podem ser via SN1 ou via SN2. E de quebra a gente relembrou umas estruturas e seus nomes. Mas e aí? E essa zona cinzenta na qual a gente pode ter grupos que reagem tanto via SN1 como via SN2?
Como é que a gente faz em química, em síntese orgânica, se a gente pode ter um substrato que reage tanto por um mecanismo quanto por outro? Aí é uma loucura, aí a gente perde o controle? Não, existem formas de você puxar a reação mais para um lado e é isso que a gente vai discutir agora. Quando a gente tem um substrato que pode reagir pelos dois mecanismos, aí a gente tem três condições que vão ditar a reação. Obviamente, considerando que a gente está pensando do ponto de vista de química orgânica sintética, onde a gente quer ter um controle da nossa reação. Se a gente quiser ter um controle maior da nossa reação, a gente tem que, de alguma forma, forçar essa reação a se processar via SN2, onde a gente tem um controle do produto que vai ser formado, tá? E quais são essas condições que a gente tem que vão ditar a reação? Concentração do nucleófilo. Lembrando lá, na reação via SN2, a concentração do substrato quanto a concentração do nucleófilo vão alterar a velocidade da reação. Então, se a gente aumentar a concentração do nucleófilo, a gente vai aumentar a reação se processando via SN2, tá joia? Outra condição que a gente pode controlar, a reatividade do nucleófilo. O nucleófilo em si, se ele for um nucleófilo bom, uma base forte, lembrando lá da aula de SN2 que a relação entre basicidade e nucleofilicidade nem sempre é direta, mas na maior parte das vezes essas situações caminham juntos, tá? Mas se a gente tiver um nucleófilo bom, um nucleófilo reativo, reação SN2, ela é privilegiada porque ela é afetada pela natureza e pela concentração do nucleófilo. E, por fim, o solvente da reação. Vamos deixar o solvente da reação para daqui a pouco. Vamos focar só no nucleófilo, na concentração e na reatividade do nucleófilo, tá? Então, pensando aqui no nosso substrato que pode reagir tanto via SN1 quanto via SN2. Para a gente ter um controle da reação, um controle do que vai ser formado, nós queremos favorecer a reação via SN2, na qual o nosso produto formado vai ser uma espécie invertida do nosso substrato. Nós teremos a troca do meu grupo abandonador com o nucleófilo, tendo a inversão da estereoquímica do carbono aqui. Joia? No mecanismo de reação SN2, nós vamos ter a saída do meu grupo abandonador ao mesmo tempo em que o nucleófilo vai fazer o ataque nucleofílico. Então, nós temos a formação de um intermediário e nós teremos o produto que vai ser a forma invertida com o carbono, com a estereoquímica do carbono invertida em relação ao meu substrato. A velocidade da reação via SN2, ela vai ser proporcional à concentração do substrato e à concentração do nucleófilo, como nós já comentamos. Se essa reação se processar via SN1, o que ocorre? Nós temos a cisão heterolítica da ligação entre o meu carbono e o grupo abandonador. Nós teremos a formação do carbocátion, a saída do grupo abandonador, e o nucleófilo que pode fazer um ataque nucleofílico tanto pela frente como por trás aqui do meu carbocátion, porque o meu carbocátion ele é planar. Tá? Então, nós teremos uma racemização dos meus produtos. Nós teremos uma mistura de enantiômeros aqui, R e S, sendo que esse mecanismo de reação aqui é de primeira ordem, vai ter uma velocidade sendo proporcional somente à concentração do substrato. Então, notem o seguinte, num sistema reacional que pode reagir tanto via SN2 quanto via SN1, a concentração do substrato vai influir para os dois mecanismos. A concentração do substrato, então, não interessa para a gente ter o controle da reação. Para a gente ter o controle dessa reação, a gente vai ter que mexer aqui, no nucleófilo, na concentração do nucleófilo. A velocidade total dessa reação que se processa pelos dois mecanismos é uma soma da velocidade da minha reação via SN2 e uma soma da velocidade da reação via SN1. Então, se eu quiser exercer alguma influência nesse sistema, aí eu vou ter que mexer
no substrato, porque o substrato ele afeta somente a reação via mecanismo SN2, ele não tem influência nenhuma na reação via SN1. Então, pensando de novo do ponto de vista de químico sintético, onde a gente quer ter um controle da reação, vai ser interessante que a gente force o sistema a reagir via SN2. Para isso, a gente tem que usar um bom nucleófilo e, de preferência, numa concentração elevada, certo? Então, vamos pensar num problema aqui. Considere duas reações envolvendo o 2S-bromobutano. A primeira reação é realizada em metanol com metóxido de sódio em alta concentração. A segunda reação ocorre apenas em metanol. Dê as configurações dos produtos que serão obtidos nesses dois meios e escreva os mecanismos de reação. Então, o primeiro passo é a gente pensar nessas duas reações e ver que tipo de reação vai acontecer ali. Como é que a gente faz para prever o tipo de reação? Como eu falei ali atrás, a única diferença que a gente vai ter numa reação via SN2 para uma reação via SN1 é o nucleófilo. O nucleófilo é a maior diferença para ele que a gente tem que olhar. Então, na primeira reação, a gente tem o metanol sendo solvente. Na segunda reação, também é só o metanol. Mas na primeira reação, a gente tem o quê? O metóxido de sódio. O que é o metóxido de sódio mesmo, gente? A gente viu lá nas reações de SN2 que os etóxidos são bases fortes, tá? Se eles são bases fortes, eles são bons nucleófilos. Então, se a gente vai ter um bom nucleófilo em concentração elevada, a gente vai propiciar na primeira reação o mecanismo via SN2. Então, vamos ver como é que seria essa reação via SN2. A gente tem aqui o nosso produto, que é o S2-bromobutano. Se não está claro ainda como desenhar uma molécula de acordo com a estereoquímica dela, que volta lá nas aulas de enantiômeros e pratica as moléculas lá. Então, a gente tem aqui o S2-bromobutano, que vai reagir em metanol, tá? Com o metóxido de sódio. Então, vamos pensar, quando a gente pensa no metóxido de sódio, o sódio vai estar dissociado lá numa boa. O sódio vai se associar depois com o brometo que vai sair dessa reação. A gente vai ter a formação de brometo de sódio na solução. Mas o que importa para a gente é o metóxido. O metóxido que tem uma carga negativa e tem um oxigênio com 3 pares de elétrons aqui, malucos para fazer um ataque nucleofílico nesse carbono que tem carga positiva, tá? Por que esse carbono tem carga positiva? Porque ele está ligado a um bromo, que é um elemento mais eletronegativo. Então, a gente vai ter o par de elétrons da ligação carbono-bromo migrando para o bromo, ao mesmo tempo em que a gente tem um ataque nucleofílico do metóxido aqui. Nós formamos um intermediário, que na reação SN2 é característico pela quebra da ligação do grupo de saída, ao mesmo tempo em que se forma a ligação com o nucleófilo. E o meu produto formado vai ser um éter, tá? O meu éter vai ser o R, porque a gente tem a inversão da estereoquímica quando a reação ocorre via SN2, vai ser o R2-metoxibutano. Butano, então 1, 2, 3, 4, e nós temos o metóxido no segundo carbono, portanto 2-metoxibutano na configuração R. Nós temos a inversão da estereoquímica. Beleza? E como é que essa reação se processa somente em metanol? Como é que é a segunda reação? Então, de novo, nós temos aqui o meu substrato, o S2-bromobutano, no qual vai ocorrer uma cisão heterolítica entre o carbono e o bromo. O bromo vai pegar o par de elétrons da ligação, saindo na forma de brometo, formando um carbocátion secundário. Isso na presença de metanol, tá? Então, formando o carbocátion secundário mais brometo, mais o meu grupo de saída. O meu carbocátion secundário, por ter uma estrutura planar, ele pode sofrer um ataque nucleofílico tanto pela frente como por trás. E quem que vai ser o meu nucleófilo? Se a reação está ocorrendo só em metanol,
o metanol é o próprio nucleófilo. O solvente vai ser o próprio nucleófilo. Nós teremos uma solvólise. Então, o que ocorre? O oxigênio do meu metanol tem 2 pares de elétrons aqui, que podem fazer um ataque nucleofílico no meu carbono, tanto pela frente como por trás. Então, pensando que na reação SN1, nós não temos controle da estereoquímica. A gente pode ter tanto a formação do isômero S, quanto a formação do isômero R. A gente pode ter inversão da estereoquímica ou não. Então, ocorre o ataque nucleofílico. Quando ocorre o ataque nucleofílico, o meu nucleófilo doa um par de elétrons para o carbono, suprindo a deficiência de elétrons do meu carbono. Meu carbono fica belezinha aqui. Mas o oxigênio do metanol, ele passa a ficar positivo. Então, qual que é a etapa subsequente que nós temos normalmente numa reação SN1? É a desprotonação do nucleófilo depois do ataque nucleofílico. Então, nessa segunda etapa, o que acontece? O par de elétrons da ligação entre o oxigênio e o hidrogênio passa para o oxigênio, suprindo a necessidade de elétrons do meu oxigênio, e nós temos uma outra molécula de solvente fazendo um outro ataque nucleofílico ao hidrogênio, que tem uma carga parcial positiva aqui. Então, nós temos a desprotonação desse grupo, formando os 2 isômeros, os 2 enantiômeros. Nós temos tanto o R-metoxibutano, que é o produto invertido em relação ao meu substrato, como o 2-metoxibutano, mais uma molécula de etanol protonada. Sendo que está tudo bem porque a gente tem o brometo em solução. Então, a gente pode considerar, na verdade, a formação de HBr, de ácido bromídrico. Tá joia, gente? Então, lembrando lá, quando a gente tem uma base forte em alta concentração, um bom nucleófilo em alta concentração, a reação vai se processar via SN2. Se a gente tiver um nucleófilo pobre, ou somente o solvente, essa reação vai se processar via SN1. Beleza? E vocês se lembram lá atrás que eu falei que tinha 3 efeitos que a gente podia levar em consideração? A concentração do nucleófilo, a força do nucleófilo e o solvente. Então, nós temos o efeito do solvente. O solvente pode exercer um papel muito importante nessas reações de substituição nucleofílica. Então, vamos pensar um pouquinho. Numa reação SN1, a gente quer solventes polares que estabilizam o estado de transição, que estabilizam o carbocátion intermediário. Então, o carbocátion é uma espécie que tem carga. De onde que vai surgir o meu carbocátion? Vai surgir da cisão heterolítica entre o meu grupo abandonador e o meu carbono positivo, tá? Para eu romper uma ligação, eu preciso injetar uma grande quantidade de energia nessa molécula. De onde que vem essa energia que vai promover o rompimento dessa ligação? Vai ser do próprio solvente. Se o solvente for prótico, eles também auxiliam o grupo de saída, tá? Então, nessa brincadeira de solvatação, as moléculas do solvente vão promover o próprio rompimento da ligação do grupo de saída com o carbono abandonador, tá? Então, os solventes próticos, eles auxiliam o grupo de saída e eles solvatam o nucleófilo. Se eles solvatam o nucleófilo, eles dificultam a ação do nucleófilo, tá? Lembrando que o nucleófilo é muito importante para as reações via SN2, tá? Nas reações via SN1, muitas vezes o próprio solvente é o nucleófilo, tá? Então, se o solvente propicia a ionização do meu grupo de saída, do meu grupo abandonador, como? Fornecendo energia através das ligações íon-dipolo, tá? Eu rompo essa ligação mais facilmente e facilito a saída do grupo abandonador. Então, solventes polares próticos são excelentes para reações via SN1. Se a gente quiser reações via SN2, de novo, a gente vai ter que usar um solvente polar, tá? Por que um solvente polar? Porque o meu nucleófilo tem que ter um par de elétrons livres. A gente falou lá atrás que não necessariamente os nucleófilos têm que ter carga negativa, mas quando eles tiverem carga negativa efetiva, eles serão nucleófilos
mais fortes, nucleófilos mais efetivos, tá? Então, para a gente ter cargas negativas, para a gente ter ânions em solução, a gente tem que ter solvente polar. Se o solvente for apolar, a gente não consegue dissolver íons na solução, tá? Além disso, solventes próticos, eles vão solvatar o nucleófilo, tá? Então, eles vão envolver o nucleófilo, reduzindo a velocidade da reação. Então, se a gente usar um solvente polar, ou seja, que permita a dissolução do meu nucleófilo que tem carga negativa, mas que seja aprótico, ou seja, eles vão solvatar bem os cátions, mas não vão solvatar os ânions, os íons de carga negativa. Quem que tem carga negativa mesmo? São os nucleófilos, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, o DMSO, o dimetilsulfóxido. O dimetilsulfóxido é um solvente polar aprótico. Olha só que belezinha, ele é bem polar. Então, sobre o oxigênio, ele tem uma densidade de carga negativa que vai ser uma beleza para solvatar os cátions, tá? Mas a molécula, ela não tem uma densidade de carga positiva muito bem definida. Se não tem densidade de carga muito bem definida positiva, não vai ter atração por ânions de carga negativa. Então, essas moléculas, esses solventes polares apróticos, eles vão dissolver o meu nucleófilo e, ao mesmo tempo, não vão solvatá-lo, ou seja, não vão dificultar o ataque dele ao meu carbono positivo. Então, se a gente usar solvente polar aprótico, a gente favorece a ação do nucleófilo, consequentemente, a gente favorece o mecanismo via SN2. Beleza? Maravilha, pessoal! Com isso, nós encerramos as reações de substituição nucleofílica, tá? Como de praxe, fica aqui no último slide algumas referências bibliográficas. Então, esses 3 livros estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Sugiro que vocês deem uma olhada, porque somente a aula pode não ser o suficiente para que vocês peguem o conteúdo que eu sei que é bastante denso, tá? Então, estudem, tentem fazer a lista de exercício e, se tiverem dificuldade, me procurem, tá joia? Eu agradeço a atenção de vocês, vou ficando por aqui. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!